Bom dia, nós somos a dupla Elaine e Felipe. No nosso projeto final, a gente resolveu trabalhar com o YouTube. A gente sabe que o YouTube é a plataforma de vídeos mais utilizada no mundo atualmente. Nós resolvemos analisar fatores que se relacionam com a quantidade de likes e dislikes de um vídeo. Assim, a gente tentou observar fatores como o título, quantidade de visualizações, quantidade de toxicidade de comentários, e analisar tudo isso com os likes e dislikes de um vídeo, para ver se esses fatores tinham relação com likes e dislikes. Além disso, a gente também analisou algumas razões, como comentários e views, likes e views, e para ver se essas razões tinham relação eram influenciadas pelo tamanho de um canal. O nosso dataset está disponível no Kaggle, site aqui, e ele possui dados, informações de diversos vídeos que foram postados no YouTube desde agosto de 2020 até dezembro de 2021. E nele, para cada vídeo, a gente contou informações como o título do vídeo, a data de publicação, quantidade de visualizações, likes, dislikes, etc. Para nossa análise, a gente também coletou alguns dados que seriam importantes, que não possuíam no dataset, que foi a quantidade de inscritos e a toxicidade dos comentários de um determinado vídeo. Então, para poder coletar a quantidade de inscritos do canal, a gente usou a API do YouTube, esse site aqui, e também nós utilizamos a API Perspective, para poder pegar um índice de toxicidade dos comentários, que ele varia de 0 a 1, que quanto mais próximo de 1, mais tóxico é o comentário, que está disponível nesse site aqui. Então, depois de todas essas informações terem sido colocadas num DataFrame Pandas, ele ficou do seguinte modelo. A gente pode ver as colunas, e aqui no canto, as colunas que a gente coletou usando a API, que é a quantidade de inscritos do canal do vídeo postado e a toxicidade dos comentários. Antes de resolver o nosso problema, a gente resolveu particionar o nosso dataset a partir do tamanho do canal, isso é, sua quantidade de inscritos. Porque a gente sabe que tem vídeos que são provenientes de canais com muitos inscritos e provenientes de poucos inscritos. Como a gente achou que isso poderia influenciar nos resultados, a gente particionou o dataset. Para isso, a gente particionou ele em 5 partições, que seria mais ou menos assim. Então, a primeira partição teria de 0 a 100 mil inscritos, a segunda partição de 100 mil a 1 milhão, e assim por diante. Então, aqui está o código do particionamento. Após isso, a gente começou a tentar resolver o problema que foi proposto, sendo que o primeiro problema, né, a primeira relação que a gente tentou analisar foi entre o título e os likes e dislikes dos vídeos. Para fazer essa análise, a gente rodou 2 algoritmos, que foi o caminhos e o aglomerativo, em cada uma das partições. Então, aqui a gente tem a parte do caminhos, que a gente fez todo o passo a passo que a gente aprendeu nas aulas, que foi para processamento dos títulos, a construção da matriz TF-DF, redução de dimensionalidade e propriamente o caminhos, né? A gente também utilizou o código para a heurística do cotovelo, para tentar descobrir o que a gente utilizaria no caminhos. Ajudou um pouco, mas a gente também precisou rodar mais vezes o caminhos para tentar chegar num resultado melhor. Então, a gente utilizou isso para descobrir o K de cada um nas partições, e aqui o algoritmo do caminhos. Bem, mais para baixo a gente também usou o algoritmo aglomerativo, né? E aqui na partição 1, na partição 2, partição 3, 4 e 5. Agora a gente vai observar os resultados obtidos da relação entre o título e os likes e dislikes dos vídeos. A gente considerou que um agrupamento tinha sido bem sucedido se os grupos tivessem obtido médias distintas e baixos desvio padrão. E a gente considerou isso porque se os grupos do agrupamento tinham médias distintas, é porque o agrupamento ele realmente separou bem os vídeos entre os grupos. E se o desvio padrão foi baixo em todos os grupos, é porque no grupo, todos os vídeos que estão no grupo têm quantidades de likes e dislikes parecidas, e não apenas tipo um vídeo com um monte de like e outros vídeos com pouquíssimos, e aí os dados não estão homogêneos, a quantidade de likes e dislikes. Então, assim, agora a gente vai analisar os gráficos que a gente plotou. Aqui a gente tem os gráficos do caminhos para todas as partições, né? E tanto o caminhos quanto o aglomerativo, a gente teve resultados parecidos. Olhando os gráficos, a gente percebe que o desvio padrão, tanto nos likes quanto nos dislikes, foram muito grandes. Aqui tem na partição 1, mas na partição 2 também se repetiu esse padrão. Aqui também, em todas as partições, a gente tem desvio padrão muito elevados. Aqui também o algoritmo aglomerativo. O algoritmo aglomerativo ele foi um pouco melhor em algumas posições. Por
por exemplo, nessa partição 2 aqui, a gente tem que apenas um grupo tem desvio padrão mais alto que a média, mas você pode perceber que esse grupo, o desvio padrão é extremamente maior que a média, então também não se caracteriza como um bom resultado. Nas outras partições, a gente tem aquele comportamento que é o desvio mais maior, né? E isso também se repetiu nas demais partições. Então, assim como a gente tinha falado os critérios que a gente considera que o resultado tinha sido bom, a gente pode perceber que a gente não obteve um bom resultado, né? E por causa disso, a gente considerou que não há relação entre o título de um vídeo e a sua quantidade de likes e dislikes. A nossa segunda análise, nós verificamos se existe ou não correlação entre a quantidade de visualizações, quantidade de comentários e a toxicidade dos comentários com os likes e dislikes. Para isso, a gente pegou só essas colunas do dataframe e a gente deu, entre aspas, uma filtrada nele. Então a gente tem esse dataframe aqui. E note que a ordem de grandeza das colunas são muito diferentes. Que as visualizações estão na casa dos milhões, dos comentários está na casa dos milhares e a toxicidade está sempre entre 0 e 1. Então, para poder dar o mesmo peso para cada coluna nos algoritmos de agrupamento, a gente criou essa função aqui e a gente normalizou os dados para eles ficarem na mesma proporção. E assim a gente conseguiu melhorar os nossos resultados no agrupamento. Então, depois disso, a gente executou o caminhos e o aglomerativo. E no caminhos a gente usou também a heurística do cotovelo para poder determinar a quantidade de grupo. E assim foi feito para todas as partições, para os dois algoritmos. A gente obteve bons resultados nessa etapa do trabalho. A gente pode ver que para o caminhos, para todas as partições, a gente conseguiu identificar sinais. Note que a gente tem vários grupos aqui que tem um desvio padrão menor do que a média, o que indica que os dados estão mais ou menos homogêneos, digamos assim, e deu uma segregada na quantidade de likes e dislikes entre os grupos. Isso aqui é para a partição 1. Nas outras partições, sinais também foram um pouco detectados. Mas só que no caminho tiveram vários grupos que ficaram com a média bem baixa e o desvio padrão um pouquinho mais alto do que a média. Então o Caminhos ele identificou sinais em todas as partições. Já no algoritmo aglomerativo, a gente também identificou esses sinais, só que eles foram mais fortes. A gente pode ver vários grupos que a média é bem maior do que o desvio padrão, o que indicou que houve uma segregação entre os likes e dislikes entre os grupos, tanto para likes aqui quanto para dislikes. E a gente pode ver esse comportamento se repetindo em todas as partições, observando sinal que existe correlação. Para a partição 4 e para a quinta partição. Então, de acordo com esses resultados obtidos, a gente pode dizer que sim, que existe correlação entre a quantidade de comentários, de views e a toxicidade dos comentários com relação aos likes e dislikes do vídeo. Por fim, a gente também fez a análise de algumas variáveis e vimos o seu comportamento em função do tamanho do canal, em que essas variáveis foram os comentários, likes e dislikes em relação às views desse canal. A gente fez essa proporção em relação às views porque elas representam todo o universo de pessoas que acessaram um determinado vídeo. Então é interessante a gente ver como que essas razões se comportam à medida que o tamanho do canal vai crescendo. E a gente também viu a toxicidade média de cada partição de seus comentários, para ver se a toxicidade aumenta ou diminui à medida que um canal cresce. Então, logo abaixo a gente pode ver os códigos que a gente usou para fazer para calcular essas taxas. E agora a gente vai ver como os resultados desses cálculos. Agora a gente vai observar os resultados da proporção comentários views com o tamanho do canal. Como o Felipe falou, a gente fez essa proporção para cada uma das partições. Então aqui, se você observar, a gente tem as partições. A gente acabou deixando em float, né? Mas a gente sabe que a gente tem 5 partições, a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta. E aqui a gente tem mais ou menos os valores, a taxa média entre comentários e views, né? Como a gente pode observar nesse gráfico, essa taxa média, ela foi aproximadamente 0,0025. Então, se você observar, isso está praticamente uma reta constante. Então, a gente percebe que o tamanho do canal não influencia na quantidade de comentários de um view. Então, independente do tamanho do canal, a gente tem mais ou menos um comentário a cada 400 visualizações.
Em relação à proporção de likes e views com o tamanho do canal, a gente pode perceber que esse gráfico se difere bastante do primeiro. Aqui a gente tem uma reta, mais ou menos uma reta constante, e aqui a gente percebe que à medida que o tamanho do canal aumenta, né, aqui na partição 5, a taxa média entre comentários e views está aumentando. Então, se você olhar aqui, por exemplo, na primeira partição, a gente tem mais ou menos um like a cada 40 visualizações, e mais na partição 5 a gente tem mais ou menos um like a cada 20 visualizações. Então, assim, o tamanho do canal ele influencia na quantidade de likes de um vídeo. Sobre a proporção de likes e views com o tamanho do canal, a gente observa que também foi praticamente uma reta constante, né? O valor que a gente obteve foi 0,001, que é um dislike a cada 1.000 visualizações. A gente percebe que, como foi uma reta constante praticamente, o tamanho do canal também não influencia na quantidade de dislike de um vídeo. Sobre a toxicidade média dos comentários e o tamanho do canal, a gente observa pelo gráfico que, à medida que o canal está aumentando, a quantidade de inscritos é maior, aqui na parte 5, a gente percebe que a toxicidade média está caindo. Então, dessa forma, a gente conclui que canais maiores possuem um nível de toxicidade menor nos seus comentários. Então, assim, o tamanho do canal influencia na toxicidade média dos comentários.